Tem mulher que não está presa ao marido, está presa à esperança de quem ele promete ser. E talvez isso doa a ouvir, porque quando a gente fala de prisão, a maioria pensa na droga, no álcool, na aposta, na compulsão propriamente dita. Mas existe uma prisão silenciosa que quase ninguém fala: a esperança. Aquela esperança que sussurra: agora vai. Dessa vez, ele entendeu. Ele prometeu. Eu quero te fazer uma pergunta bem difícil agora. Quantas vezes você já recomeçou um relacionamento baseado não em quem ele era, mas em quem ele dizia que seria? Porque talvez o que esteja prendendo você não seja ele propriamente dito, mas seja a expectativa. E hoje eu quero conversar com a mulher que vive cansada, mas continua esperando. E esse vídeo não é sobre desistir de pessoas, nada disso. É sobre parar de desistir de você mesma. Bora lá! São 2 horas da manhã, seu celular está na mão. Você ainda está acordada. Coração apertado. Por que ele não atende? Ou porque você já sabe que já aconteceu tudo de novo. Aí vem a ligação, ou a mensagem, ou um cheiro, um olhar, e antes mesmo de qualquer palavra, o seu corpo já sabe. Crise, discussão, choro, promessa. E depois, agora vai ser diferente. Eu aprendi. Me dá só mais uma chance. E aí acontece uma coisa cruel. Você olha aquilo e não vê apenas um homem na sua frente. Você vê o homem que ele poderia ser. E é aí que a esperança começa a aprisionar. Eu conheço esse lugar. Quando eu conheci o Júnior, ele estava em recuperação. E eu entrei naquela história acreditando no amor. E a recaída não chegou anunciando, fazendo bagunça. Chegou no happy hour, um dia normal, e aí um copo de tequila. E dentro da minha cabeça eu dizia: agora ele entendeu. Depois disso, ele vai mudar. Nós vamos vencer. E presta atenção nisso, porque aqui mora uma verdade dura. A esperança pode ser linda, mas quando ela substitui a realidade, ela vira prisão. E existe uma coisa que pouca gente explica. O vício, ele não aprisiona somente o dependente, ele sequestra emocionalmente quem ama essa pessoa também. Porque existe um ciclo, e isso é fato. Primeiro, a crise, o uso, o conflito, a dor. Depois, culpa, arrependimento e promessa. E depois, a fase que confunde tudo, a lua de mel emocional. Carinho, mudança temporária, afeto e então a esperança. E aí você pensa mais uma vez: agora vai. E é aqui que muita mulher se perde ou se prende, porque o cérebro não grava apenas a dor, ele grava este alívio depois da dor. E isso é perigosíssimo, porque você começa a sobreviver esperando os pequenos momentos bons. Como alguém esperando migalhas emocionais, isso não significa que você seja fraca, nem manipulável, nem mesmo sem inteligência. Significa que você é humana, é de carne e osso, e que a esperança misturada com amor, misturada com medo, misturada com trauma, pode virar dependência emocional. E teve um momento que mudou tudo dentro de mim. E não aconteceu num palco, nem em nenhum curso, foi dentro de um cansaço extremo. Porque existe um tipo de cansaço que ele não é físico, é um cansaço na alma. E eu lembro de perceber uma coisa, pela primeira vez com toda clareza. Eu não estava esperando apenas uma mudança. Eu estava esperando uma confirmação. A confirmação de que todo o meu esforço, todo o meu amor, toda a minha entrega teria valido a pena. E foi aí que a verdade me atravessou. Eu não estava presa nele, eu estava presa na expectativa, na versão de que
eu carregava na minha cabeça do homem em que eu queria salvar, no futuro que eu imaginava, mas não no presente. E essa percepção, ela foi brutal para a mudança, porque muitas vezes a mulher não ama o relacionamento, ela ama a promessa, ama o potencial, ama o quando ele melhorar. Só que a vida não acontece no talvez, a vida acontece agora. Então hoje eu te deixo uma pergunta, não para você responder para mim, mas para você responder para você mesma. O que ainda te prende? É amor ou é a esperança? É conexão ou é o medo de soltar? Porque existe uma diferença, sim. O amor saudável, ele constrói. A esperança adoecida mantém você em uma espera infinita. E eu não estou dizendo para você abandonar alguém, nada disso. Eu estou dizendo, não abandone a si mesma. E se esse vídeo falou com a sua história, escreve aqui nos comentários. Eu preciso enxergar a realidade. E compartilhe este vídeo, sim, porque talvez exista uma mulher agora, nesse exato momento, presa, não no relacionamento, mas na esperança dele no futuro. Olá, eu sou Elisa Fernanda, terapeuta familiar, especialista em codependência e em dependência emocional. E eu atuo com mulheres que têm os seus relacionamentos afetados por vício e compulsão dos seus maridos ou filhos. E até o próximo vídeo. Tchau! Mas lembre-se, você não nasceu para viver aprisionada numa promessa de quem nunca sustenta a mudança. Você nasceu para ser brava.